Olá, estamos começando mais um programa Opinião Cidade aqui pela TV da Cidade. Hoje, dia 4 de novembro, que bom que você está aqui. Eu quero começar o programa mandando um beijo muito especial para o Marcos Ferreira, ele que é e continua sendo o nosso coordenador de jornalismo. Marcos Ferreira era para voltar hoje, ele continua de férias, está acabando de resolver umas coisas aí para ele. O pessoal, ele ficou 4 anos sem férias, agora ele vai esticar, né, Marcos? Mas o Marcos está com a gente, a TV da Cidade está mudando, está de cara nova, vai mudar efetivamente até de lugar. Nós vamos para um outro prédio aqui na Rubião Júnior, vai estar linda demais, com bons programas, ótimos programas, programas novos e diferentes. Portanto, o Marcos Ferreira vai ficar mais alguns dias e eu continuo aqui. A diretoria, o conselho me convidou para eu ficar, continuar aqui mais um pouquinho. Eu estou aqui enquanto o Marcos acaba de resolver as coisas dele. Marcos, um beijo para você, é uma responsabilidade muito grande tocar aqui o Opinião Cidade. Eu estou fazendo de coração, com muita vontade e me divertindo, você sabe. E hoje nós estamos recebendo o Renato Góes. Renato Guilherme Góes, ele é conhecido como Renato Góes, doutor Renato Góes, advogado, é o secretário municipal de habitação. E ele vai falar sobre um assunto que é aquele osso, sabe, duro, mas que com certeza ele, com toda a orientação do Dr. Fernando Fukasawa, que foi o antecessor dele, ele trabalhou com o Dr. Fernando Fukasawa, nós vamos falar sobre loteamentos irregulares. Doutor Renato, muito obrigada, secretário, por o senhor participar do programa de hoje. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade de vir falar um pouco para você e para os seus telespectadores, do qual eu me incluo, mas hoje eu estou do outro lado da telinha, né? Falar um pouco de um problema que tomava conta de São José do Rio Preto. E que daqui a pouquinho nós vamos, olha, você não tem ideia de quanta gente sofre por isso. Doutor Renato Góes é o nosso entrevistado de hoje, é o entrevistado do Opinião Cidade. Só um minutinho, doutor, eu peço ao senhor, porque nós vamos mostrar as manchetes do fim de semana. Vamos começar aqui mostrando o Bom Dia de sábado. Olha aqui. E assaltantes fazem limpa em joalheria. Oh, meu Deus, que coisa, né? Aliás, eu estava vendo hoje, amanhã, vai ser divulgado o Brasil, como o Brasil aumentou essa questão de assassinato, de homicídios. Impressionante como que a insegurança, e a gente está sentindo isso em todos os lugares. Funcionários foram rendidos e obrigados a abrir o cofre da loja no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Além de joias, dinheiro, cheques, os ladrões também levaram as câmeras de segurança. Quer dizer, os ladrões sabiam muito, não é? Sobre essa empresa Rio Preto, que é o segundo maior polo de joias do Brasil e o primeiro do estado de São Paulo. Meu Deus do céu, é uma pena. Aqui embaixo eu gostaria de mostrar também, é um assunto que não pode morrer, a família daquela criança, daquele garoto de 2 anos, que é um absurdo, né? Olha só. Família diz à CPI que falha causou a morte do pai. A gente vai ver aqui, porque vários casos que a CPI da Saúde está apurando. Em depoimento à CPI da Saúde em Rio Preto, familiares de homens de 53 anos, morreu em 2010, fizeram a queixa. A prefeitura diz que caso está no Conselho de Medicina. Vamos lá. Jornal de domingo, o Bom Dia também, mais manchetes sobre segurança ou falta dela. Atiradores do tiro de guerra são presos por roubo em posto de gasolina.
quer dizer, atiradores que usavam a roupa, né, do tiro de guerra, porque ali, ó, eu sou tiro de guerra, quem é que vai desconfiar? Não é? Acima de qualquer suspeita. Pois é, os 3 de Mirassol, pelo menos foi o que me falaram. A ação foi num posto de combustível aqui em Rio Preto. A polícia detém 2 que estavam numa motocicleta e mais um atirador, portanto, os 3 mesmos acusados de emprestar o veículo e a arma do crime. O trio foi levado ao batalhão do Exército de Lins, porque o Exército é lá em Lins. Eles estavam fazendo, né, que é o termo que eles usam, fazendo tiro de guerra. Quer dizer, isso quer dizer que eles têm 18 anos de idade. Oh, meu Deus! E, vamos ver, primeiro, o Diário da Região de sábado, dia 2 de novembro, foi dia de finados. Mostra aqui, Justiça bloqueia, vamos ter que abrir. 20 milhões da máfia do asfalto. Deve ser só para começar, né? Porque deve ter mais bem. Que é um absurdo, que é outra coisa que magoa, chateia a gente, sabendo pessoas conhecidas na região. O valor é referente a fraudes licitatórias em Paris, que somam 6.700.000 reais, mais as eventuais multas a serem aplicadas. A ex-prefeita Gina Pastrez, também processada, aparece como beneficiária de 80 mil de propina, supostamente paga por Olívio Scamatti. O que uma prefeita, uma mulher, uma pessoa, homem e mulher, se elege como prefeito já pensando que vai ganhar? Um pacotinho, sabe, em propinazinha. É de doer, né? Oh, meu Deus. O Olívio Scamatti está preso desde abril no CDP aqui em Rio Preto. Deve estar num cantinho especial lá. No domingo, dia 3 de novembro, o Diário da Região trouxe a manchete: Saúde arquiva apuração e deixa 11 mortes em UBS sem explicação. Ah, não. Isso é de tirar também. É um tiro no pé. Apenas uma de 16 mortes de pacientes que peregrinaram por postos de saúde em Rio Preto foi encaminhada ao CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, com indício de negligência médica. Desde o início do ano foram analisados 12 casos suspeitos de erros de procedimento e diagnóstico, sendo que 11 foram engavetados. A peregrinação por UBSs e mau atendimento são as principais queixas das famílias das vítimas. Não é possível que o secretário, não é possível que o prefeito, tanto a Ivani, que está agora, enquanto o prefeito Valdomiro está de licença, prefeito Valdomiro, não pode deixar de apurar, gente, pelo amor de Deus. Independente. Eu acho que a pessoa, quando ela assume a prefeitura, ela é pessoa pública, ela tem que imaginar que ela tem ônus e bônus. E a saúde e a educação vai ter dor de cabeça. Você tem que estar preparado para isso. Então, sabe, tem que ir de peito aberto e falar: e aí, onde que tá? O que está errado? O que é que eu tenho que fazer? Porque senão você está sendo conivente com esse tipo de coisa. Mandar arquivar, mandar esconder, botar debaixo do tapete. Lembra do Recupero? O Recupero falava isso. E todo mundo ouviu. Ah, esconde, esconde, esconde. O que é bom, deixa para fora. Todo mundo vê. O que é ruim, põe debaixo do tapete. Um dia alguém vai ficar sabendo. Eu, se fosse, que eu não sou e não quero ser, mas eu ia querer falar: onde que tá? Onde que tá o erro? Eu quero ver, eu quero saber. E quem fez? Quero botar tudo em pratos limpos. Eu sou assim, não tem jeito. E hoje, segunda-feira, outra manchete que acaba com a semana da gente. Padrasto bate em 2 crianças e vai preso. Que bom que ele foi preso. Tomara que ele tenha tomado umas boas pancadinhas também de jornal, né? Meu pai dizia: bate com jornal que não fica marca.
Vizinha flagra a agressão a um garoto de 11 anos e o outro de 7, no bairro João Paulo II. Mulher afirma que servente de pedreiro também estava com uma faca na mão. O crime é registrado como tortura, viu? Ele deve estar precisando de tratamento, claro, devia estar bêbado. Se não tiver drogado. Agora, ela também tem culpa, né? Vai botando qualquer homem dentro de casa, não sabe quem é. Ah, tô apaixonada. Põe, você tem 2 filhos, moça. Tá? Vê quem põe antes dentro de casa. Cuidado. Assim como o homem também leva muita mulher que não vale o saldo batizado com criança dentro de casa. Sabe? Namorar é bom, mas vamos devagar com a dor. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade na hora, principalmente quem tem criança dentro de casa. Você não sabe quem é que está ali. No caso aqui são meninos, mas e se fosse menina? Menina de 11 anos hoje é uma mulher. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Ai, ai, ai. Então vamos lá, né? Olha, vamos falar de um assunto agora que com certeza dá dor de cabeça para a prefeitura, mas que bom tá aí, ó, um exemplo. Não põe para debaixo do tapete, não. Vamos botar, sabe? Abrir e falar, eu tenho que encarar isso. Eu não quis ser prefeita, ou prefeito, no caso do prefeito Valdomiro. Eu tenho que herdar algumas coisas. E ele vai sair e vai deixar para o próximo, ou para a próxima, não sei. Então, o assunto é loteamento irregular. E ele está resolvendo, ou está administrando isso desde a época do doutor Fukasawa, sabe, que já vem. Doutor Renato Góes, secretário municipal de habitação, hoje a pasta, mais do que entregar casa, esse tipo de coisa, que está mais por conta da Encope, que ele próprio me falou, a principal prioridade 0001 lá na habitação é a questão dos loteamentos irregulares. O senhor me antecipou, porque eu não saberia dizer, eu sabia que era 100 e poucos, mas quantos? São 108 irregulares e 31 já regularizados. É isso, doutor? Como é que estamos hoje, os loteamentos irregulares em São José do Rio Preto? Bom, lembrando o nosso prefeito Valdomiro, nós não falamos mais em loteamentos irregulares não chama? Ou loteamentos clandestinos. Nós falamos em loteamentos em fase de regularização. Porque o trabalho começou em 2009, capitaneado pelo Dr. Fernando Fukasawa, então meu chefe, que eu era seu assessor, hoje meu amigo, e ele não parou. A regularização fundiária caminha a passos largos em São José do Rio Preto. Estamos aí já não mais em 31 regularizações. Antes de vir para cá, eu já me atualizei junto ao Registro Imobiliário de Rio Preto e já fiquei sabendo que atingimos mais uma regularização. Nossa, 32 então. Já fomos então. para 32. Hoje, o bairro Santa de Virges, localizado na zona norte de São José do Rio Preto, já é tido como mais um bairro oficial da nossa cidade. Então essa é a primeira notícia aí que eu trago para vocês. Dos 108, 32 já alcançaram o registro imobiliário. O que isso significa, doutor? Quando o loteador clandestino, ele pega a sua gleba, o seu sítio e o divide sem seguir as diretrizes municipais e as diretrizes do cartório imobiliário, ele cria esse bairro clandestino. Ou seja, aquelas ruas, por exemplo, no interior do bairro, são áreas privadas, não são áreas públicas. Por serem áreas privadas, impede que o poder público faça investimentos. Leve rede de água, de esgoto, iluminação. Que seria uma obrigação do loteador. Em regra, sim. Obrigação do loteador. Certo. Então, enquanto clandestino, ele não tem essa possibilidade. O município fica engessado de fazer investimentos públicos. Com esse primeiro passo da regularização, a primeira fase da regularização jurídica, o município se organiza, o município elabora plantas, projetos, consegue aprovação tanto no município quanto no governo do estado, para após encaminhar o registro. Uma vez registrado, aquilo deixa de ser um sítio e se transforma em um bairro oficial de São José do Rio Preto, podendo receber toda a melhoria que dá dignidade à população. No caso do Santa de Virges, que é esse que o senhor acabou de ver,
que foi, né, está sendo regularizada a partir de hoje. Em primeira mão, o secretário está passando isso aqui para a gente. Quantos lotes e quantas pessoas vão ser beneficiadas? Nós estamos trabalhando ali no Santa de Virges, como são muitos, eu trouxe até a minha lista aqui, ó. Vai no aí Santa na de colinha. Virges nós estamos trabalhando com 230 lotes aproximadamente. Tá. Quando o loteador foi vender esses 230 lotes, com certeza, ele chegou e falou assim, vem, compra, te divido em 48, 60 vezes, sei lá eu quantas, e nós vamos te entregar com água, esgoto, tudo pronto, asfalto, eles ainda falam asfalto. Ele não fez isso. As pessoas acreditaram, sabendo que estavam comprando, teoricamente não, com certeza uma coisa irregular. Agora, ele regularizou. Ele pagou alguma coisa? Não. Em regra, os loteadores eles não estão presentes na regularização fundiária promovida pelo município. Porque eles são laranjas, ou como diz nosso amigo Fernando Fucaçal, pessoas cítricas, né? Ou eles faleceram, ou eles estão ausentes, ou eles têm receios de chegarem próximo ao poder público para sentar na mesa e discutir. Mas quando chega, a conversa é muito franca. Não estamos procurando culpados nesse momento, mas sim solução para um problema social que se implantou não apenas em São José do Rio Preto. É um problema nacional, o parcelamento ilegal do solo. Então, em regra, poucos são os loteadores que vieram discutir e se organizaram para ajudar a solucionar o problema. Mas o município, ele não é omisso em relação a isso. Para cada regularização que ele projeta, que ele inicia uma ação judicial de reparação de danos. Porque aquele loteamento, por ser clandestino durante muitos anos, ele gerou danos ambientais, ele gerou danos urbanísticos, necessita fazer uma compensação urbanística. O município precisa levar escola, posto de saúde, que é o que o Valdomiro fez, criando os núcleos da esperança. Próximos aos loteamentos. 4 núcleos, norte, sul, leste, oeste, atendendo essa população. Evitando que elas saiam e andem quilômetros para chegar até uma escola. E colocar asfalto, rede de esgoto, sim. Então, como de os água. loteadores não fizeram, em regra, esse dever de casa, o município entra com uma ação contra eles. Fala, olha, eu estou fazendo aqui, a população está nos ajudando, é nossa parceira, você não ajuda? Então eu vou entrar com uma ação para que você seja condenado a reparar todo esse dano e a indenizar o município pelo prejuízo causado. Independente dele comparecer ou não a essas audiências. Independente ou não. Há loteadores que chegam e falam, não, vamos resolver. O que precisa? Doação de área? Eu tenho área, eu vou doar. O que precisa? Precisa colocar água e esgoto? Eu vou colocar. Eu vou dar bens em garantias para ressarcir essa população no município. São os loteadores, eu acredito, doutor Renato, que não agiram de má fé. Sim. Nós temos pode-se dizer que loteamento irregular era um problema cultural. Todos faziam por desconhecer a lei. Não era só na má fé. Muitos fizeram porque achavam que era normal. Alegar, eu sou dono da área, eu faço e divido como eu bem quero. Uma terra grande. Uma terra grande, eu divido. Ele não tinha o mínimo do conhecimento jurídico, administrativo, para saber, não, para você dividir, você tem que tirar diretrizes no município, para saber qual a largura da rua, qual o sistema de captação de água da chuva, o tipo de asfalto e tudo mais. Então, eles, às vezes, ainda que eles erraram, eles não erraram na má fé, querendo se aproveitar. Muitos venderam lotes muito baratos. Tinha loteador que trocava lote por carneiro, por carroça, por bicicleta. Eles não tinham nem a noção do valor da terra. E eles foram fazendo isso. Então era um problema cultural no Brasil de que pode-se dividir a terra. Eu sou dono, eu faço o que bem quero com ela. E agora nós estamos quebrando isso, conscientizando a população de Rio Preto de que não. Só é dono quem registra. Contrato de gaveta tem uma validade? Tem, entre duas partes, quem comprou e quem vendeu. Perante a lei civil, você depende de ir até o cartório do registro de imóveis para saber quem é o dono da matrícula. Então nós lançamos, por exemplo, uma campanha chamada Imóvel Legal, só é dono quem registra, onde nós vamos a esses bairros e começamos a conscientizar essa população para não fazer uso do contrato de gaveta, para não comprar antes de procurar a Secretaria de Habitação para ver como é aquela área. Ela existe, tem um cadastro municipal, tem uma matrícula, tem um processo em cima, para a população não ser mais prejudicada
pelo erro do passado. Porque a prefeitura, quanto que a prefeitura, eram 108, já tem 32, então, 32. regularizados. Com esses 32, quanto que a prefeitura já gastou ou estima gastar? Eu não sei precisar exatamente Mas não é pouco, o gasto. Né? Não é pouco. Porque primeiro você tem o gasto com a parte de projetos. Projeta-se muito, executa-se, faz vários estudos. Uma vez registrado, você começa a projetar o gasto maior da regularização, que é a implantação de rede de água e esgoto. Que é o mais caro. É o mais caro, demanda tempo, demanda licitação. Então, por exemplo, dos 32, 23 já tem projeto de água e esgoto. O SEMAI, nosso parceiro, já vai projetando a expansão da rede oficial para atender essa população. Desses, 16 já receberam água e esgoto. Então o município não está fazendo uma coisinha no papel, não. Ele está correndo atrás de tudo isso. Os de população mais carente, a lei faculta a antecipação da colocação da infraestrutura. Então nós temos lá Jéssica, Azulão, Juliana 2 e tantos outros, Alvorada, que o município ou já colocou a rede de água e esgoto ou já licitou a colocação. Estão em obras. Santa Catarina, Manacás, esses o município já está antecipando. Porque a gente pergunta, né, o quanto o município está gastando. De certa forma, ou ele faz, ou ele vai gastar mais. Por quê? Se não tem água, não tem esgoto, corre a céu aberto, ele vai gastar na UBS. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Você diminui, isso é fato, isso é estatística. A Secretaria da Saúde, com aquele ônibus itinerante, ela já verificou isso. A regularização, ela traz vários benefícios ao município. Tanto da questão da legalidade, quanto da conscientização dessa população, da valorização imobiliária. O nosso prefeito conta muito a história que um dia ele foi parado na rua por um morador de um núcleo então irregular e falou: prefeito, você me deixou rico. Ele: como te deixei rico? O meu lote, enquanto irregular, valia 10 mil reais. Hoje, em razão da regularização, vale 100. Eu jamais imaginei ter um patrimônio desse tamanho, graças à regularização. Então você começa a conscientizar a população de que contrato de gaveta está por fora. Vamos no cartório, vamos no município. O município é parceiro, né? é Aí dela. Vai ser dela. Não corra risco. Hoje você quer deixar um bem desse, um lote de um loteamento irregular para os seus filhos, a lei não permite. Porque não existe matrícula, você não consegue registrar o formal de partilha. Você quer financiar para abrir um comércio, você vai no banco, o banco fala: cadê sua matrícula? Ah, mas eu não tenho. Então você não tem direito a ter crédito imobiliário, você não consegue financiar. E isso começa a desmotivar a população. Então a regularização fundiária, além de sanar danos ambientais e urbanísticos, leva dignidade para a população. Isso é o mais interessante. Você começa a lidar com a população, a gente faz reunião semanal, final de semana, vai nos bairros, fala: gente, vamos participar. O município precisa da ajuda da população, do morador do loteamento. Agora, eu acredito que não deve ser fácil mesmo, porque eu já estive na prefeitura, na época do doutor Liberato Caboclo, que começou, o doutor Fucassal, inclusive, começou esse trabalho lá atrás. Tem muita gente que vira e fala assim: ah, eu não quero pagar não. Ah, não, se tem que pagar, eu não quero pagar. Como é que está sendo exatamente esse trabalho de conscientização, principalmente com aquela pessoa que não tem o conhecimento? Não, já paguei tudo, eu já paguei em 48 parcelas, eu já paguei em 60. Como é que está sendo isso? Porque quando as pessoas moram em favela, e eu me lembro disso, aqui é bom, a gente não paga nada, ainda ganha, porque cesta básica, todo fim de semana começa a reparar. Agora já diminuiu muito. Mas tem gente que faz maldade a semana inteira. No final de semana leva uma cesta básica para alguém, sabe? Entrega. Aí parece que lava a alma, né? Eu conheço muita gente assim, você também deve conhecer alguém. Então, fala assim: aqui é bom, morar na favela é bom por isso. Eu me lembro das pessoas falarem isso. É um absurdo, né? Mas tem gente que pensa assim. Como é que vocês estão convencendo essas pessoas, doutor? Jogando nos pratos limpos. Nós não vamos nesses loteamentos durante a semana, à noite, final de semana, para enganar ninguém. A gente vai lá para olhar no olho. A gente olha no olho da população e fala: gente, regularização tem custo? Claro que tem custo. Nada é de graça. Ainda é brinco. Eu estou recebendo para estar aqui.
O motorista que está me acompanhando, nosso amigo Paulinho, está recebendo ali hora extra para estar ali à noite, o final de semana. Eu não estou ali para enganar ninguém. Então tem que ser tudo nos pratos limpos. Então eu abro o jogo. Vai ter custo? Claro que vai ter custo. Só que tem reflexo nisso. Tem valorização, tem dignidade. E a população, a hora que você começa a narrar, ele fala, mas eu não quero pagar imposto. Eu não quero isso. A hora que você começa a entender que o imposto não é para ser voltado para aquilo, que o imposto já tem um reflexo benéfico a ele. Por exemplo, os núcleos da esperança. Como é que se colocou aquele complexo educacional maravilhoso às portas do loteamento? Pelo dinheiro do imposto. Não foi de graça. Aquela população, ainda que more naquele loteamento, ela frequenta escola. Ela frequenta posto de saúde e esses profissionais precisam receber. Então a gente começa a convencer a população de que ela precisa sim pagar, independentemente de morar ou não no loteamento clandestino. E por incrível que pareça, eles se convencem. Eles sentem orgulho de pagar, principalmente a população mais carente. Ela sente orgulho de receber a conta de água e tá lá, parcelamento da minha rede oficial de água. Ela se sente cidadão. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. A assembleia começa assim, aquele alvoroço. E lá vem ele, não sei o quê. Aí você vai, começa a conversar, começa a baixar os ânimos, o pessoal começa a prestar atenção. Porque eles estão sempre reclamando. Sempre receosos. Quando chega o asfalto, calma gente, o asfalto primeiro tem que colocar o que está debaixo da terra, a água, o esgoto, a galeria, depois é o asfalto. E no final, o silêncio permanece. E você sente no olhar daquela pessoa, isso é o gratificante de você estar num cargo público. Você sente que você convenceu a pessoa, de que ela acreditou no seu serviço e ela se torna sua parceira na regularização fundiária. O Fucassal, ele tem uma frase que eu canso de repetir. Essa semana mesmo eu tive um evento em Ribeirão Preto, na Escola Paulista da Magistratura, com o Corregedor-Geral de Justiça. Um grande profissional, um marco na regularização fundiária, o Dr. José Renato Nalini. E lá na minha palestra, na minha participação, eu citei Fucassal e cito direto. Ele falava, e eu faço questão de repetir para todos, o parcelamento do solo pode ser clandestino, mas a população que mora nele não é. O poder público, o político, ele tem que olhar para aquela população e ajudar a resolver o problema. E isso é o prazer do trabalho público. A hora que você vai, que você acha que você vai até às vezes ser linchado, porque os ânimos estão todos exaltados, e você vai conversando, e vai olhando no olho de cada um, e vai mostrando que você não está ali para mentir, que você está ali para abraçar a pessoa e resolver o problema, isso é muito prazeroso. E você convence a população, então, a ser sua parceira. Que ela é a maior beneficiária da regularização fundiária. Com certeza. Eu penso, imagino, que quando um prefeito, né, uma pessoa, ela se candidata a ser prefeito, prefeita de uma cidade, vereador, é porque ela quer trabalhar para essas pessoas. Porque você vai trabalhar para a classe média, média alta? Vai, claro que vai, mas não é essa a faixa que necessariamente precisa do poder público. Não é. Mas não é só para eles também que a prefeitura tem que fazer, é verdade. Tem que fazer para todos, mas é muito mais para quem está lá para cima, para quem está abaixo da linha da miséria. E acredite, você tem gente em Rio Preto que come lixo, sim, e come, e tem consciência disso. Tem mãe que pega lixo, separa lixo e leva para casa para dar para os filhos. Acredite, é verdade. Infelizmente tem. Então, se alguém vai se candidatar a ser prefeito ou prefeita da cidade, ele sabe disso. E é para essas pessoas que ele tem que trabalhar. Olha, você falou do Dr. Fucassal, Dr. Renato, o Dr. Fucassal aqui, ele mesmo trouxe a notícia aqui. Ele está lançando hoje um livro, Regularização Fundiária e Urbana. Lançamento hoje pela Editora Saraiva. Saraiva, né? Editora Saraiva, Livraria Saraiva. Doutor, eu tenho certeza que o senhor está firme, eu estou firme aqui. É uma brincadeira que a gente sempre fez. Gostaria muito de revê-lo, de conversar com o senhor realmente é uma referência nessa área, como disse o doutor Renato Góes, e eu acho muito bonito, muito... eu fico muito feliz, doutor, de saber
que hoje o senhor é secretário, está secretário, doutor Fukasawa já foi, mas é muito legal você saber que o senhor não tem medo disso. O senhor cita o doutor Fukasawa quando sendo, sabe, o senhor não nega o que ele fez. Muito ao contrário, é motivo de Isso orgulho. Isso é muito bacana, parabéns. Aprendi com ele, é motivo de orgulho. Eu entrei como seu assessor em agosto de 2010 e ao final do ano ele já falou, olha, minha parte de contribuição, ele fala que nós somos fases, né? Tem a fase homem público, a fase pai e tudo mais. Então ele falou, olha, a minha fase de homem público já deu, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter sido assessor de Fernando Fukasawa. O cito em todo evento. São José do Rio Preto se transformou em referência nacional em regularização fundiária. Graças, é óbvio, inicialmente, à promessa política do Valdomiro Lopes, que subiu num palanque e falou, eu vou resolver o problema da regularização. Imagino que ele não tinha ideia do tamanho do problema. E fez o convite certo, convidou o Fernando Fukasawa para iniciar os trabalhos. Um trabalho estritamente jurídico, detalhado, complexo. E isso foi se desenvolvendo. Tive o prazer, repito, de atuar como seu substituto e hoje como titular da pasta. Mas Rio Preto se transformou em uma referência nacional. Hoje, vamos saber. No estado de São Paulo, é o município que mais regularizações fundiárias já fez. Em termos de tempo? Sim, em não, 2 anos? em tudo. Quanto em tempo tudo, é? em tudo, 68, desde que surgiu. 2009, né? 2009, isso, janeiro de 2009 até agora. O município de Rio Preto é o que mais aprovações de regularização fundiária alcançou no estado de São Paulo. Nós temos já 62 projetos aprovados pelo Programa de Regularização Cidade Legal, que é o nosso braço no estado de São Paulo da regularização. Hoje nós participamos de evento no país inteiro, graças à experiência de São José do Rio Preto. Recebemos diariamente municípios, tanto do nosso estado quanto de outros estados, que vêm aqui pegar a prática. Olha, como é que você fez? Vamos conhecer. Sabia a fórmula? E a gente fala, não tem fórmula, tem que trabalhar. Cada loteamento tem um tipo de problema, cada loteamento vai ter uma solução. Nós não estamos lidando com um bairro novo, onde a gente faz aquela planta maravilhosa e executa. Nós temos que pegar uma coisa já arraigada pelo tempo, já consolidada e dar uma solução o mais breve possível. E sempre conscientizando a população e sempre fiscalizando. Que bom. Nós estamos conversando com o doutor Renato Góes, ele que é secretário municipal de habitação aqui de São José do Rio Preto, um discípulo, posso chamá-lo assim, do doutor Fernando Fukasawa, ele que tem muita honra, muito orgulho, eu também. Olha, hoje eu não estou nada cítrica, tá, doutor? Apesar da cor, eu não estou cítrica. O doutor Fukasawa é fantástico. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Antes eu quero lembrar você, hoje, a partir das 7h30 da noite, tem o talk show Empreendedorismo na Veia com Sangue Verde. É demais, esse nome é fantástico. A partir das 19h30 no Teatro do SESI, aqui em Rio Preto, na Avenida Duque de Caxias, 4656, na Vila Elvira. Olha, para você ter uma ideia, é o encontro de 4 gerações da família Verde. Dr. Valdemar de Oliveira Verde, Valdemar Verde Júnior, Márcio Anísio Haddad e Anísio Haddad Neto. Evento empresarial, contando aí com esses 4 grandes empreendedores de sucesso da mesma família, tratará dos temas aí como liderança, pioneirismo, valores e, claro, superação no mercado. Esse evento vai ser transmitido ao vivo aqui pela TV da Cidade. Viu? A TV da Cidade está mudando. A TV da Cidade vem com muitas novidades. Não é mesmo, Marcos Ferreira? Marcos Ferreira está aqui com a gente, acabando de ver umas coisas, você não tem ideia do que a gente vai fazer aqui na TV da Cidade. A gente vai fazer um rápido intervalo. Deixa eu mandar beijo. Teve festa da imprensa, gente. Esse final de semana foi bom demais. Um beijo, Rafael Ferrari, filho do Zé Gatão. Zé Gatão. Hoje ele está em Ibirá, ele descansa, mas é bom demais. Ele trabalha aqui também, junto, lá na Porteira do 8. Ô, coisa boa. Leandro Weidman, Elaine Madalhano e Adriano Nunes. Um beijo para vocês. William Gustavo,
Foi um sucesso a festa, viu? Com RPM, com tudo mais. Foi bom demais. Eli Buchala, Bozó. Olha, foi a melhor festa da imprensa dos últimos anos. Mandar um beijo para Juliana Vitoretti e o Arnaldo Almendros, grande médico. Quero conversar com você aqui. Sabe falar de quê? Verão tá chegando, bem. A mulherada tá toda querendo ficar em cima aí. E aí, todo mundo pode fazer cirurgia plástica? Tem outros assuntos também que a gente vai tratar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Tiago Simão, um beijo para você. E Edwin Gabriel, os dois são da TV Tem, mas também ficam ligados aqui no Opinião Cidade. A gente volta já. Eu estou esperando você com o Dr. Renato para falar mais de irregularidade. Vamos falar do Alphaville, tá? Já, já. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Você é a favor da sustentabilidade? Então saiba que a vida também é recarregável. Seja um doador de órgãos. E avise sua família. A vida é recarregável. A cada segundo, a cada minuto, a cada dia, nosso planeta está mudando. As mudanças climáticas são uma realidade e não vão desaparecer. Muito em breve e cada vez mais, cada pessoa nesse planeta será impactada pela força destrutiva das mudanças climáticas. Não tenha dúvida. Esta é a maior ameaça já enfrentada pela humanidade. Nós causamos isso e nós podemos parar essa situação. Ainda há tempo. Pare as mudanças climáticas. Inclua seu nome no abaixo-assinado. Sua assinatura vale um futuro. De liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. E a versão dos que detêm, daqueles que estão no poder, não pode ser considerado. Nunca verdade pra você, todos na comunicação é o que nós queremos ver. Quero ter os meus direitos muito bem representados. Chega de manipulação, queremos ser respeitados. Eu também quero falar e tá dado nosso recado. E liberdade, eu também quero falar. Olha outros pontos de vista que a gente tem que enxergar. Restaurante Bom Demais. São mais de 9 anos de tradição. Dezenas de variedades entre pratos quentes, saladas, churrasco, peixe e frutos do mar. A sobremesa é grátis. Comida quente, ambiente climatizado, ótimo atendimento, credibilidade e respeito pelos clientes. Restaurante Bom Demais. Fica na Rua Marechal Deodoro, no centro, em frente ao Fórum. O restaurante é bom demais. Leia diariamente no Diário da Região a programação da TV da Cidade, canal 16 da NET. Estamos de volta aqui com Opinião Cidade, hoje recebendo o secretário municipal de Habitação, Renato Góes. Olha, 32 loteamentos regularizados em Rio Preto. Secretário, que pé que tá que foi a grande confusão, todo mundo comprou, várias pessoas compraram. Alphaville, 1, 2, 3, 4, 5, Rio Preto, você fechava o olho, sexta, segunda-feira tava com mais terreno lá e mais gente. Que pé que tá isso hoje? Áureo Ferreira morreu, que Deus... dele ao descanso merecido. A família, o banco faliu antes, né? Coitado, acho que morreu até de desgosto de ver tudo isso, porque ele era risonho, enfim, aquela coisa, né? Aquele jeito dele. A família herdou, que pé que tá isso? Acho que essa é a questão que todo mundo sempre pergunta, né? Como é que está o Alphaville? Quando vai resolver o Alphaville? Então nós temos que esclarecer alguns pontos. Primeiro, o Alphaville, ele não nasceu um loteamento irregular. Ele nasceu um bairro regular de São José do Rio Preto.
atendeu às diretrizes legais à época emitidas pelo município, foi registrado, existe todos os registros dos loteamentos Alphaville, 1, 2, 3, 4, 5. Ocorre que no meio do caminho começaram a surgir os problemas, né? O Áureo começou a ter problemas aí, quebrou o banco interior, as empresas começaram a se desarticular, começaram a surgir vários problemas jurídicos. A hora que começa a andar um pouquinho com a regularização, o Áureo morre. E aí para tudo de novo, abre-se inventário do Áureo Ferreira. Então, a situação jurídica do Alphaville ela é muito complexa. Então, hoje nós demandamos de decisões judiciais para se alcançar a regularização fundiária. Ou seja, o ano passado, eu e o Dr. Fernando fizemos um estudo aprofundado da situação do Alphaville. Temos lá coisa de 5.000 páginas só envolvendo o Alphaville. Processos, falência, inventário, todas as ações que envolvem essas empresas e tudo mais. E convencemos o município de promover uma execução da garantia hipotecária. Porque o Grupo Áureo, quando ele fez o loteamento, ele deu uma área em garantia. Como ele não levou a execução da infraestrutura essencial, que é uma infraestrutura cara, hoje, tem que ser muito franco, passa da soma de 50 milhões de reais. Para água, esgoto... Para adequar urbanisticamente esses 5 loteamentos. Nós estamos falando de 7.556 lotes. Até hoje não tem essa infraestrutura. Não tem toda a infraestrutura. Alguns têm uma parte de asfalto com drenagem, outras têm uma parte de esgoto, outros têm água, alguns têm iluminação pública. Gente, isso é desde quando? Desde 2000? Não, eu acho que é mais antigo, 1993, não, foi na época do Liberato, né? 97 começou. Sim. Isso, 97, 98, até 99. Assim. Então nós temos uma soma superior a 50 milhões. E para isso, o que nós fizemos? Nós iniciamos uma execução, uma ação judicial de execução de garantia hipotecária. Para pegar essa área? Para que a família faça a infraestrutura. Não fazendo... O que deve acontecer é isso? Sim. Essa área vir garantir o município para que ele possa investir e fazer, então... gastar com isso. Só que para isso, que é essa, doutor? São áreas dos próprios loteamentos. Loteamentos que não foram ocupados. Entendi. Por exemplo, o Alphaville 1, 2 e 4, eles estão em garantia hipotecária para o município. Os Alphavilles que estão ocupados são o 3 e o 5, parcialmente ocupados. O 1, 2 e 4 não. Então essas áreas estão garantindo a infraestrutura de todos. Entendi. A prefeitura pode requerer essas áreas, ela pega para leva a leilão, ela... vende ou faz alguma negociação para a instalação dessa infraestrutura. O lugar é maravilhoso, é ali próximo à Vila Azul. Tem tanto ali quanto na BR-153, na divisa com o Talhado. E isso gera tempo, isso demanda tempo. Por quê? Porque nós dependemos de um processo judicial. O município, nesse caso, depende de um processo judicial para então poder executar essa garantia. E isso foi iniciado no ano passado. E aí, então, a prefeitura, ela já começou? Já começou. Já está, a prefeitura, a nossa atuação, Fernando Fucassal e Renato Góes, ela nunca parou em relação. Isso era uma pergunta, como eu disse, que não quer calar. Todo mundo faz essa pergunta. Como está o Alphaville? Como está o Alphaville? Primeiro, nós tivemos que estudar. Como eu disse, são mais de 5.000 páginas que nós fomos buscando em processo aqui, processo São Paulo e várias cidades para ter um conhecimento do problema. E os moradores hoje lá? Quem está lá? Ele paga o quê? Então, hoje eles têm, até onde eu sei, eles pagam IPTU, os moradores. Mesmo não sendo regularizado? Sim. Por quê? Porque tem uma decisão judicial mandando o município cobrar. O Grupo Áureo, as empresas que são donas dos loteamentos, dos Alphavilles, eram 5 empresas, cada uma, Áureo Empreendimento, Áureo Agropecuária, coisa do tipo, cada uma fez um loteamento. Elas entraram, quando elas não instalaram a infraestrutura, o município começou a cobrar, como manda o Código Tributário Nacional, todo loteamento registrado tem que ser tributado. O município começou a tributar. Elas entraram com uma ação judicial contra o município. Falou, não, o município não pode cobrar ainda porque ainda não tem infraestrutura. E o juiz falou que não, que o município era obrigado a cobrar o IPTU. Por quê? Porque foi registrado o loteamento.
Então o município ele não tem uma faculdade de tributar ou não aqueles loteamentos. Ele tem uma decisão judicial. Esse grupo recorreu, essa família recorreu, esse processo está no Tribunal de Justiça em São Paulo. E ainda não foi julgada essa apelação. Então o município ele é obrigado, tanto por lei, que o Código Tributário diz, quanto por decisão judicial em tributar esses locais. Alguém, além do Alphaville, qual outro loteamento que está dando assim, muita dor de cabeça para a prefeitura também? Não temos. O que está dando a dor de cabeça, pode-se assim dizer, é o Alphaville em razão do imbróglio jurídico que se firmou. E a família? Ela fala que vai, ela Eu não acompanha? consigo contato com a família. Ah, é difícil. Não. Aí não acha ninguém. Não Nem consigo. o Aurinho, Eles não moram ninguém. aqui, né? Acho que mora, não sei se é a ex-esposa do Áureo, os filhos acho que não moram aqui. A empresa só tem uma sala quase que inativa. Eu já tentei contato com a população. A própria Associação de Moradores do Alphaville 3, ela, até onde eu sei, foi extinta. A população não está mais organizada. Então eu não tenho um contato como eu tenho com os outros bairros. Sim. Mas o município, a Secretaria de Habitação, está atenta ao problema. O município continua monitorando, continua fiscalizando. Agora, então, a ideia é acionar para já foi acionado. Fazer e se não fizer, o município área. tem essas áreas em garantia para serem levadas a leilão para pagar essa infraestrutura. Um outro que está sempre perguntando aqui também é com relação àquele Jardim Veneza, é isso? Veneza? Existe o Nova Veneza. Nova Veneza. E Nova existe Veneza. o Jardim Veneza. O Jardim Veneza é um Não, jardim Nova Veneza é aquele que fica de recreio. na marginal aqui da Washington Luiz. É o Nova Veneza. Isso, é o Nova Veneza, que é ao lado do Jardim Veneza. Jardim Veneza é um bairro regular de chácaras de recreio. O Nova Veneza, o nome se dá porque foi formado ao lado. Aqui a população se organizou, contratou um engenheiro e eles estão fazendo os projetos. Por quê? Porque a gente incentiva a população a fazer. Que é exatamente... É aquela conversa que eu estava falando, do convencimento. Gente, não fique esperando. Dinheiro público é escasso, dinheiro público depende de orçamento, depende de licitação. Se a população tem condição, se organize, contrate um engenheiro de confiança, coloque-o em contato com a Secretaria de Habitação, com a parte técnica da nossa secretaria, para ir acelerando o processo da regularização. Porque o município está lá. Que o município está lá, pode à entrar. disposição. A regularização, eu costumo dizer, é um caminho sem volta. Ela vai sair em todos os bairros de São José do Rio Preto. No caso do Nova Veneza, eu lembro que a gente recebeu um e-mail aqui, eles falando que não tem luz, né? Na entrada, e que está tendo agressão, tem bandido maníaco, que fica lá esperando as meninas saírem das escolas, porque aí passa, já cata e já vai. Sim, daqui a pouco, na hora que tiver bastante estupro, aí a polícia, vocês correm lá, porque tem um monte de casos lá, viu? A questão da iluminação pública é outra também que o nosso prefeito deu muita atenção. Ele está colocando iluminação pública em quase todos os loteamentos regulares, em fase de regularização em São José do Rio Preto. Essa semana mesmo, hoje mesmo eu tive uma informação, foram instalados acho que mais 10 bairros, iluminação pública, que então não tinha. Mas são regulares? Em fase de regularização. Em fase de. No caso desse Nova Veneza, ele pode ir regular? Porque, olha, várias pessoas já estão falando... Dependendo da fase da regularização, ele pode. Quanto mais avançada, ou seja, quanto mais parceira a população é do município, mais rápido é. Mais rápido é. Vou até falar para esse pessoal, porque eles estão muito preocupados, porque sai de um posto de gasolina, tem bandido, inclusive caminhoneiro, que fica ali aguardando as moças já, porque depois já vai uma fase fica um escura, lugar ermo, um lugar escuro. Onde eles estão pegando... A iluminação pública tem que ter. Tem que ter. Chegar e está chegando. Chegou no tá. Ponte Grande essa semana, no Santo Inês, que não tinha, São Luís... Chegou, acho que passa de 10 bairros esse mês foi instalada iluminação pública. Qual a expectativa, secretário, para... Porque aí vão faltar ainda, pelas contas aqui, 76 para regularizarem. Entre aspas, 76. Começamos Estão com 108. Em regularização. Sim. Tá. Desses 108, 91 já possuem projeto de regularização. Alguns pagos pelo município, em razão da população ser mais carente, outros pagos pela própria população. Desses 91, 62 já passaram pelo estágio municipal e já passaram pelo estágio do Estado. Já receberam a declaração de conformidade urbanística e ambiental do Estado, dos 62. Desses 62, então, que o Estado já aprovou, 32 nós registramos. Ou seja, nós temos 30. Hoje nós temos 15 em cartório. Eu falei do Santa de Virges, mas muito provavelmente até o final do ano nós vamos chegar nos 40.
Porque nós já estamos com 15 pré-notados no cartório. E temos outros já a caminho do cartório. Então eu acredito aí que tranquilamente, até o final da gestão do nosso prefeito, vamos chegar aí a 70 loteamentos registrados. Bom, hoje, o senhor, pelo que eu estou vendo, o senhor trabalha muito à noite também, Finais por conta das reuniões, né, com os moradores. Que minha mulher não fique brava lá que me ouça, mas eu vivo regularização fundiária hoje. Há 3 anos eu vivo nos loteamentos em fase de regularização. Como que ela chama? Maila, que está nos assistindo. Maila, por favor, paciência, calma. Ele é jovem, ele teve uma escola, com certeza, de comprometimento muito grande com o Dr. Fukasawa. Eu sei, porque eu trabalhei com o Dr. Fukasawa, não tem que fazer, vamos fazer e vamos fazer agora. Então, paciência, mas é por uma boa causa. Mas voltando à minha pergunta, 24 horas em função disso, a Maila que o diga. Doutor, qual o risco que Rio Preto hoje tem de fechar o olho? Aí hoje eu não tenho reunião, hoje é aniversário de filho, parente, pai, mãe, sogra, então que não pode faltar. Ai, acordei, já tem outro irregular aí. Tem isso hoje? Risco zero. Risco zero. Nós temos a fiscalização mais efetiva que tem no estado para evitar o surgimento de novo loteamento. Tem equipe para isso? Tenho a Inspetoria Fiscal de Posturas, temos 4 fiscais que rodam o município inteiro, seja urbano, seja rural. Colocou piquete, sinalizou mais de uma casa, em 5 dias tem uma notificação lá. O que o senhor está fazendo? Não respondeu a notificação, ofício para a delegacia de polícia. Vamos notificar a pessoa porque parcelar é crime. E o município não coaduna com esse tipo de postura. A regularização fundiária, ela é baseada num tripé. É regularizar, é conscientizar, é fiscalizar. Se você não fiscalizar, você fica enxugando gelo. Você arruma 1, surge 2. Se arruma 2, surge 4. Então, a nossa inspetora, que é a Catiúcia, e os outros fiscais, fiscalizam sábado, domingo, durante a semana, com software de ponta. Os meus fiscais têm um software, eles trabalham com tablet, GPS, internet. O tablet deles vai batendo ponto de GPS de segundo em segundo. Eu mapeio todas as estradas de terra do município de Rio Preto. Eu sei onde cada fiscal está, cada construção que surge. Então, é zero o risco de surgir outro loteamento clandestino em São José do Rio Preto. Esses loteadores, a prefeitura tem a expectativa, porque, poxa, é muito bacana, né? Legal, fui lá, vendi, ganharam, né? A prefeitura tem a expectativa de recuperar, não diga aí, o Áureo Ferreira deixou uma área, mas e os outros? Também, como para cada loteamento existe um procedimento administrativo, também existe uma ação judicial. Então nós temos diversos milhões de metros quadrados já indisponibilizados ou penhorados de loteador. Essa semana mesmo, hoje, eu respondi um ofício para a Procuradoria. Loteador, seja rico ou seja pobre, pôs o dinheiro na conta, deve para o município, bloqueia, converte. Hoje mesmo chegou lá, 10 mil de um loteador, pôs na conta, está devendo 50 para o município, saca os 10. Só 40 agora. Tudo com decisão judicial, conversão de bem público, lote vago, sem construção. Provou que é do loteador, entra com a ação e pede para converter em bem público, porque o município precisa levar escola, precisa colocar praça nesses locais. Então, todos os lotes vagos, sem construção, que o município regulariza o loteamento como um todo, ele entra com a ação para converter em bem público. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta do Aguinaldo Simão, se eu não me engano é Monese, ou Manese, mas eu acho que é Monese. Por que as casas, apesar do senhor ter falado, porque basicamente o que está mais concentrado na habitação são os loteamentos irregulares. Mas por que as casas da CDHU no Maria Lúcia não foram regularizadas? Já faz mais de 5 anos. O senhor sabe responder, secretário? Sei responder. Por quê? Antigamente, a CDHU, que é o órgão do Estado que fazia os conjuntos habitacionais, eles não levavam a registro esses conjuntos. Então nós temos a situação não só do Maria Lúcia no nosso município, nós temos, por exemplo, o CAIC, que deve ser registrada a regularização também por essa semana. Ou seja, agora a CDHU, ela montou uma equipe própria de regularização, ela licitou o serviço, contratou a empresa e está fazendo a regularização.
Amanhã mesmo eu estou recepcionando uma equipe da CDHU de São Paulo que vai trazer os projetos da regularização do Maria Lúcia. Porque o Maria Lúcia faltava a liberação do habite de algumas moradias, que agora a CDHU está dando entrada nessa documentação para, enfim, regularizar o Maria Lúcia, assim como o Kaique e todos os outros do nosso município. Tá aí, Aguinaldo, então a sua pergunta veio em boa hora. Então amanhã já vai regularizar isso. Amanhã eu já recepciono os projetos, tem um agendamento, uma visita do pessoal do CDHU, eu recepciono os projetos e dou encaminhamento para a gente tocar a regularização do CDHU, da Maria Lúcia. Eu imagino que o seu Aguinaldo deva morar, né, lá numa das casas, ou tenha, enfim, e já vai dormir mais tranquilo aí, porque também não é culpa, é CDHU, é Estado. Pelo amor de Deus, é Estado de São Paulo, também entrega a casa sem regularização. Secretário, eu quero agradecer a participação do senhor aqui, acho que nunca se falou tanto em loteamento irregular, pelo menos não por tanto tempo, durante um programa, porque é sempre muito rápido, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Desejar boa sorte para o senhor e paciência para a Mayla, que é a sua esposa, para ela aguentar mais um pouco. Até o final do ano, então, só acredita que baixamos mais um pouquinho esse número aqui. Se tudo correr bem, 76. vamos chegar nos 40 aí até o final do ano, né? E o senhor escreve um livro também, igual o doutor Fukasawa? Eu tenho um projeto que deve sair até o final do ano pelo governo do estado, que é a cartilha sobre regularização fundiária. O próprio governo do estado está pegando o modelo de São José do Rio Preto, está editando via Secretaria de Estado da Habitação, em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça e com a Associação dos Registradores de Imóveis, um manual sobre regularização, onde pega todo o trabalho de São José do Rio Preto e distribui para o estado inteiro. Então acho que até o final do ano também venho até, se for possível, trazer essa novidade aqui para vocês. Com certeza, quero ver essa cartilha, que é basicamente isso que o senhor falou, né? Que é o projeto, é o modelo de Rio Preto, mas que com a ajuda da própria comunidade também, alertando e ajudando, contribuindo. Sempre. É isso. Claro. Que bom. Boa sorte, muito obrigada pela entrevista e gostei muito de conversar com o senhor, principalmente porque o senhor que sucedeu o Fukasawa não rasgou a coisa. Eu gosto dessa continuidade. Se a coisa é boa, tem que dar continuidade. Eu fico muito feliz por isso. Obrigada, boa sorte. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Nós conversamos com o secretário Renato Góes, ele que é secretário de Habitação. O Opinião Cidade fica por aqui. Hoje, segunda-feira. Ai, sorria, pelo amor de Deus. Estamos começando a semana. Vai ser uma semana alegre. Sonha. Você sabia que se você sonhar, se é possível sonhar, você pode realizar. Sonha com a sua casa própria, sonha com o seu carro, sonha com o namorado também, marido, seu príncipe encantado, seja lá o que for. Tenha uma semana abençoada, iluminada. Beck, adorei te ver. Um beijo para vocês e até amanhã. Até o nosso próximo encontro. Tchau.